Olá, aqui é o Guto mais uma vez. Neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do quarto ano do Ensino Fundamental, Semana 2. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. As atividades começam com uma dica para o estudante e eu quero ler para você. Olá, criança! Na nossa aula de hoje vamos compor e decompor números naturais de até 5 ordens, identificando o valor posicional dos algarismos. Vamos fazer as atividades? Na atividade número 1, nós vamos, a partir das quantidades que aparecem aqui nesse quadro, formar um único número. Você pode ver que são quantidades inteiras e números redondos, que possuem apenas a maior ordem diferente de zero. E para formar esse número com essas quantidades, nós vamos utilizar primeiro esse quadro posicional aqui que você deve conhecer. Você pode ver que nós temos aqui a ordem das unidades, das dezenas, das centenas, ordem das unidades de milhar e também ordem das dezenas de milhar. Então vamos lá. Você pode ver que o menor número que nós temos aí no quadro é o número 3. E o número 3 representa 3 unidades. Por isso, nós vamos colocar o 3 aqui na ordem das unidades. Depois, o próximo número é o 90. O 90 representa 9 dezenas. Por isso, vamos colocar o algarismo 9 aqui na ordem das dezenas. Depois, o próximo número é o número 500. 500 são 5 centenas inteiras. Então, nós vamos colocar o algarismo 5 aqui na ordem das centenas. Depois, nós temos o número 2000. O número 2000 representa 2 unidades de milhar inteiras, completas. Portanto, nós vamos colocar o algarismo 2 aqui na ordem das unidades de milhar. E, finalmente, nós temos o número 40.000. 40.000 é um número que representa 4 dezenas de milhar. Portanto, nós vamos colocar o algarismo 4 aqui na ordem das dezenas de milhar. Olhando para esse quadro posicional, a gente já vê qual é o número que foi formado, não é verdade? 42.593. Mas essa não é a única forma de resolver esse problema. A gente pode dispor todos os números que aparecem no quadro e somar essas quantidades. Fazendo 40.000 mais 2.000 mais 500 mais 90 mais 3, a gente vai obter o mesmo número que está no quadro posicional, 42.593. Então nós já temos a resposta para essa pergunta. Que número podemos formar usando todas essas quantidades soltas? O número é 42.593. Na atividade 2, nós vamos formar números combinando quantidades que são representadas por formas geométricas. Veja que o retângulo vale 1 unidade, o círculo vale 10 unidades ou 1 dezena, o triângulo vale 100 unidades ou 1 centena, o losango vale 1 unidade de milhar ou 1000 unidades, e esse polígono aqui, o pentágono, polígono de 5 lados, vale 10.000 unidades ou 1 dezena de milhar. Agora, sabendo desses valores que estão aqui nessa tabela, nós vamos olhar para esse quadro que está aqui ao lado e nós vamos ver quantas vezes cada símbolo aparece. E aí a gente pode formar o número. E nós vamos fazer isso primeiro utilizando o quadro posicional. Com as 5 ordens, você vê aí, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E nós vamos começar a preencher aqui pela ordem das unidades. Veja que aqui nós temos 2 retângulos. Como cada retângulo vale 1 unidade, nós temos 2 unidades. Então nós vamos preencher aqui o nosso quadro posicional com o algarismo 2 na ordem das unidades. Agora vamos para a ordem das dezenas. O símbolo das dezenas é o círculo. Veja que nós temos 3 círculos aqui. Então, nós vamos ter 3 dezenas. Basta colocar, então, o algarismo 3 aqui na ordem das dezenas. Você está vendo que eu estou marcando um X aqui nos símbolos que já foram usados? Isso é só para organizar a nossa resolução e a gente não ficar perdido com quais símbolos a gente já olhou, quais símbolos a gente ainda não olhou. A próxima ordem é a ordem das centenas. O triângulo representa as centenas. Veja que nós temos aqui 3 triângulos, então nós temos 3 centenas. Vamos colocar, então, o 3 aqui na ordem das centenas. A próxima ordem é unidade de milhar. A figura da unidade de milhar é o losango. Veja que nós temos um losango aqui, então nós temos 1 unidade de milhar
vamos colocar aqui o algarismo 1 na unidade de milhar. O próximo símbolo é o pentágono, que representa 10.000 ou uma dezena de milhar. Porém, nós não temos aqui nenhum pentágono nesse quadro. Então, o número formado é esse que está no quadro, 1332. Uma outra maneira de encontrarmos esse número é a gente dispor as quantidades representadas por esses símbolos aqui na forma de números. Por exemplo, nós temos 2 unidades, que é 2, nós temos 3 dezenas, que é 30, nós temos 3 centenas, que é 300, nós temos uma unidade de milhar, que é 1000. E aí é só a gente somar esses valores e a gente vai encontrar novamente 1332. Agora nós temos um outro quadro aqui com outros símbolos e nós vamos formar um número, primeiramente utilizando o nosso quadro posicional. Qual é a menor ordem que aparece aqui? É a ordem das unidades. Qual é o símbolo representante da ordem das unidades? Essa forma geométrica aqui, o retângulo. Vamos ver quantas vezes o retângulo aparece aqui? Uma vez, 2 vezes. Portanto, nós temos 2 unidades, nós vamos colocar o algarismo 2 na ordem das unidades. A próxima ordem é a ordem das dezenas, que é representada pelo círculo. Quantos círculos nós temos aqui? Nós temos apenas um círculo, então vamos colocar o algarismo 1 na ordem das dezenas. A próxima ordem é a ordem das centenas, e a figura geométrica representante é o triângulo. Mas quando a gente olha aqui para esse quadro, nós não temos nenhum triângulo, então nós não temos centenas. Como a gente faz para representar quando uma ordem está vazia? Nós colocamos o algarismo 0. A próxima ordem é unidade de milhar. E o símbolo é o losango. Vamos ver quantos losangos temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então nós temos 4 unidades de milhar. Vamos colocar o algarismo 4 aqui na ordem das unidades de milhar. E a última ordem é a dezena de milhar. Nós temos aqui o pentágono, que representa essa ordem. Vamos ver quantos pentágonos temos aqui. Temos 3 pentágonos, então temos 3 dezenas de milhar. É só colocarmos aqui o algarismo 3 nessa ordem. Nós já temos o número. Mas nós poderíamos também, em vez de utilizar esse quadro, escrever as quantidades correspondentes aos símbolos que aparecem aqui. Então nós temos 2 unidades, número 2, uma dezena, 10, 4 unidades de milhar, 4.000. E somando isso, nós vamos obter o mesmo valor, 34.012. Agora temos o terceiro quadro com os símbolos e vamos de novo utilizar aqui o nosso quadro posicional. Começando pela ordem das unidades, o símbolo é o retângulo. Quantos retângulos nós temos aqui? 4 retângulos, então vamos colocar o algarismo 4 na ordem das unidades. A próxima ordem é a ordem das dezenas, que é representada pelo círculo. Nós temos um círculo aqui, então vamos colocar o algarismo 1 na ordem das dezenas. A próxima ordem é a ordem das centenas, representada pelo triângulo. Nós temos um triângulo, então nós temos uma centena, vamos colocar o algarismo 1 na ordem das centenas. A próxima ordem é a unidade de milhar, representada pelo losango, mas nós não temos nenhum losango aqui, então vamos colocar o 0 na unidade de milhar. A próxima ordem é a ordem dezena de milhar, e a figura é o pentágono, nós temos um pentágono, então temos uma dezena de milhar. A outra forma de resolver esse problema é fazer uma soma com as quantidades representadas por cada símbolo. Nós temos 4 retângulos, 4 unidades. Nós temos um círculo, 10. Nós temos um triângulo, 100. E nós temos um pentágono, 10.000. Somando essas quantidades, a gente tem, novamente, o número 10.114. E agora nós temos um quarto quadro aqui com outros símbolos. Vamos ver qual número podemos formar, começando aqui utilizando o nosso quadro posicional. A primeira ordem é a ordem das unidades, representada pelo retângulo. Nós temos aqui o retângulo aparecendo uma vez apenas, então vamos colocar o algarismo 1 na ordem das unidades. Depois nós temos o círculo, que é a ordem das dezenas. Mas se a gente olha para cá, não aparece o círculo nenhuma vez, então nós não temos dezenas, colocamos o algarismo 0 ali na ordem das dezenas. A próxima ordem é a ordem das centenas. Nós temos o triângulo. Vamos ver quantas vezes o triângulo aparece aqui. 1, 2, 3, 4. Como ele aparece 4 vezes, nós temos 4 centenas. Vamos colocar o algarismo 4 na ordem das centenas. A próxima ordem é unidade de milhar, representada pelo losango. Quantos losangos nós temos aqui? Apenas um losango, então temos uma unidade de milhar. Vamos colocar o algarismo 1 aqui nessa ordem. E a próxima ordem é a dezena de milhar, representada pelo pentágono. Nós temos 2 pentágonos, então temos 2 dezenas de milhar. Vamos colocar ali
o algarismo 2 nessa ordem. A outra forma de resolver esse problema é somar as quantidades representadas por cada um desses símbolos. Veja, nós temos um retângulo, então uma unidade. Nós temos 4 triângulos, 400. Nós temos um losango, 1000. E nós temos 2 pentágonos, 20.000. Somando essas quantidades, nós vamos obter o mesmo número, 21.401. A atividade da questão 3 é realmente muito simples. Basta a gente observar aqui esse quadro posicional e contar quantos bloquinhos há em cada ordem e aí fazer a representação desses bloquinhos utilizando algarismos do nosso sistema de numeração decimal. Dessa maneira, a gente forma os números. Vamos começar aqui do primeiro. Na unidade, nós temos 3, na dezena, nós temos 9, na centena, 1, unidade de milhar, não temos nada, utilizamos o algarismo 0 para representar isso, e na dezena de milhar, nós temos 6. Portanto, o número formado é 60.193. Fácil demais, né? Vamos para o próximo. Temos aqui na unidade 7, dezena 2, centena não temos nada, vamos colocar o algarismo 0. Unidade de milhar nós temos 7, então vamos colocar o algarismo 7. Dezena de milhar, 3, vamos colocar o algarismo 3. O número formado é 37.027. Vamos para o próximo agora. Veja que a ordem das unidades está vazia, então vamos colocar o algarismo 0 para representar. Nas dezenas nós temos 5, então colocamos o algarismo 5. Nas centenas temos 3, vamos colocar o algarismo 3. Na unidade de milhar nós temos 9, vamos colocar ali o algarismo 9. E na dezena de milhar nós temos 1. Vamos colocar o algarismo 1 aqui nessa ordem. Portanto, o número formado é 19.350. Prosseguindo, próximo aqui na ordem das unidades, algarismo 1. Na ordem das dezenas, algarismo 3. Na ordem das centenas, algarismo 8. Unidade de milhar, algarismo 1. Dezena de milhar, algarismo 4. O número formado é 41.831. Agora aqui na unidade vamos colocar o algarismo 8. Na ordem das dezenas vamos colocar o algarismo 1. Nas centenas vamos colocar o 5. Na unidade de milhar vamos colocar o 3. E aí não tem nada na dezena de milhar. Se eu quiser eu até posso colocar um 0 aqui. Não é necessário, ele não vai mudar o valor do número. O número formado aqui é 3.518. E na última linha aqui do nosso quadro, vamos colocar um 4 na ordem das unidades, 8 na ordem das dezenas, 2 na ordem das centenas, 8 unidades de milhar e 8 dezenas de milhar. O número formado é 88.284. Então é isso, finalizamos as atividades do PET Volume 2 do 4º ano do Ensino Fundamental, Semana 2. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Todos os vídeos sobre o PET são publicados lá no meu canal no Telegram antes de serem publicados no YouTube. Ou seja, quem é inscrito no meu canal no Telegram assiste aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!